Graças e paz, queridos, estamos na terceira parte da nossa live. Graças a Deus, estamos com Zacarias capítulo 7 e 8, meditando aqui. Estamos falando deste momento precioso, em que Deus mostra ao povo o jejum que ele não recebe, mas também diz do jejum que ele recebe, e diz a este povo o que ele quer fazer neste tempo. E olhando para Zacarias, capítulo de número 7, talvez eu já disse aqui, talvez Deus esteja querendo me usar como usou esta delegação de Betel que aparece em Zacarias 7, verso 1 ao verso 3. Que vem para convidar a gente para uma nova estação, para um novo tempo, para uma nova fase. Eu preciso correr para terminar. Mas em segundo lugar, o que é que Deus faz com esse povo aqui? Deus vem a esse povo com uma mensagem. E essa mensagem aparece do verso de número 8 até o verso de número 14. Quando ele mostra a esse povo duas coisas. Primeiro, que se eles considerarem o que Deus considera, eles serão favorecidos. Se você olhar para o verso de número 8, 9, 10, você vai ver o que diz. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos exércitos dizendo, olha o que ele diz, julgai conforme a verdade. Deus diz, eu tenho interesse na verdade. E praticai a misericórdia. Deus diz, eu tenho interesse na misericórdia. E a compaixão, cada qual com seu irmão. Ele diz, eu tenho interesse na unidade de vocês. Veja o verso 10. Não oprimais a viúva. Ele diz, eu tenho interesse na honra e não na desonra, no desprezo. O órfão, ele diz, eu tenho interesse na paternidade, no acolhimento, no abraço, no apoio, no fortalecimento um do outro. Ele diz, não oprimais o estrangeiro. Ele diz, eu tenho interesse nas missões. Eu tenho interesse nas missões. Ele diz, não oprimais nem o pobre. Ele diz, eu tenho interesse nos necessitados. Nem ninguém que maquine o mal em seu coração contra seu irmão. Ele diz, eu tenho interesse no domínio próprio, no autocontrole de vocês, no equilíbrio. Perceba que o Deus que desperta toda uma geração através da delegação que vem de Betel, ele começa também a partir de uma mensagem, porque não é só a visitação, ele manda a mensagem e através da mensagem o que é que ele faz? Ele comunica os seus interesses e convida este povo para viver esse novo tempo que ele tem, primeiro pautando tudo que eles fazem nos interesses de Deus. Ele está dizendo, alinhem a mente de vocês e o coração de vocês ao meu plano e vocês viverão coisas muito grandiosas. Segundo, quando ele traz essa mensagem, ele quer também que esse povo leve em consideração isso aqui. No verso de número 11 diante, ele diz, mas não quiseram escutar, antes viraram as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. E puseram seu coração como diamante, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. O que é que Deus estava fazendo? Ele estava dizendo a esse povo, quando usa Zacarias, eu quero que vocês lembrem de como viveram os antigos e como as coisas não foram
favoráveis principalmente, não para aqueles que foram fiéis, mas para aqueles que não foram fiéis ao Senhor. E não foram fiéis porque não deram o devido valor à palavra de Deus na boca dos seus profetas. O que é que eles fizeram? Segundo Deus, primeiro, desprezaram a autoridade. Segundo, desconstruíram a força da mensagem que eles pregavam. Embora a força da mensagem fosse medida pelos resultados, eles conseguiram desconstruir entre eles. É só você olhar para Jeremias capítulo 26, 27, capítulo 33, 37, 38 de Jeremias, e você vai ver o que eles fazem com Jeremias. Tem gente que bateu no profeta, tem gente que jogou o profeta no buraco, na lama, no fundo do poço. Desprezar a autoridade e desconstruir a mensagem. Deus diz, vocês querem viver um novo tempo? Então considerem andar para uma nova estação sem o lamento do passado. Segundo, ele está dizendo, façam diferente dos demais. E o que é que o Senhor quer que a gente faça? Ele está dizendo, priorizem a palavra. E sigam bons exemplos. Mas em terceiro lugar, eu preciso terminar. Em terceiro lugar, o que é que Deus diz a esse povo? Deus diz a esse povo que ele tem uma promessa para eles. E essa promessa, ela está pautada em dois momentos, em duas situações, em dois tempos. Veja o que o Senhor diz nos dois últimos versos do capítulo 7 para a gente chegar no capítulo 8 agora. Verso 13, e aconteceu que assim como ele clamou e não escutaram, também eles clamaram e eu não escutei. Disse o Senhor dos Exércitos. Aconteceu que os espalhei como turbilhão por todas as nações que eles não conheciam. Assim foi desolada a terra atrás deles, sem que fosse houvesse, pois converteram em deserto a terra desejada. Deus diz para este povo que ele tem promessas para ele. E as promessas vão se revelar, inclusive, no capítulo 8. Mas ele já começa alertando eles que essas promessas, elas passam pela capacidade de romper vínculos com a desconstrução vivida e abrir os ouvidos para o que Deus está querendo gerar como nova construção dentro de si. Por que eu digo isso? Ele diz, no último verso, que tornaram a terra desejável em uma terra desprezível. É desconstrução. Só que Deus diz, não fique com o coração aliançado a isso. Muito pelo contrário, tome um posicionamento e faça o que eu vou lhe mandar fazer. E o que é que o Senhor quer que eu faça, Deus? O Senhor diz assim, eu quero que você ouça a voz do meu Espírito. Porque a princípio ele diz que o Espírito Santo usou os profetas no passado. E agora ele está usando Zacarias, que é um grande reformador espiritual, para dizer a eles, levantem-se, é hora de viver o que Deus quer que vocês vivam. Mas em segundo lugar, no que diz respeito à promessa de Deus, veja o que o Senhor fala aí no capítulo de número 8 e a gente já vai terminar.
Veja o que ele diz no capítulo 8. A partir do verso 18. Ele pauta isso aqui em uma segunda coisa. E qual seria, pastor? Olhe para o verso 18, para você entender. Veio a palavra do Senhor dos Exércitos dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º. Veja que Deus não disse, não deixe de fazer. Mas ele diz, façam com o outro coração. Façam como quem vive e está vivendo uma nova estação. Então ele diz, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, converter-se-ão para a casa de Judá em gozo. Ele está dizendo, eu vou responder agora, em gozo e alegria e em festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Ele está falando com esse povo algumas coisas, e a promessa vem depois aqui, vou mostrar. Mas ele está falando com esse povo logo de cara. Eu estou prometendo a vocês que eu vou receber o jejum de vocês. Agora, sem a mentalidade da destruição. E qual é a mentalidade que o Senhor quer que a gente tenha? A mentalidade de quem tem esperança. De quem crê em um futuro produtivo. De quem olha para o amanhã e consegue enxergar o que outros não enxergam. Porque anda em fé. A mentalidade de quem foi renovado pelo Espírito, a mentalidade de quem foi separado para Deus, a mentalidade de quem tem a marca de Deus na vida e foi chamado para viver uma nova etapa da sua vida em Deus. E aqui entra a questão. E qual é? É Deus olhando e dizendo, eu quero que vocês creiam que eu vou receber o que vocês vão fazer. Porque quando a delegação que veio de Betel provocou sobre a questão do jejum, todo mundo agora diz, é melhor parar, né? E Deus diz, não parem. Só mudem de estação e façam diferente. Esqueçam as coisas, seria isso, que para trás ficam e construam uma ponte de ligação com o futuro de vocês por meio desse jejum, mas com a mentalidade, um espírito renovado, cheio da graça, cheio de disposição para viver as coisas boas que Deus tem para vocês mais na frente. Eu estou chamando vocês para viver um novo tempo comigo. Estão dispostos? Querem ou não querem? Seria a pergunta de Deus. Vão ficar vinculados ainda à destruição? Ou vão romper as algemas? Vão ficar presos à crise? Ou vão remover as cargas de sobre os ombros? Vão estar amarrados ao luto passado? Ou vão romper com o luto e vão começar a gerar vida e vida em abundância a partir da promessa que eu tenho com vocês? Há uma decisão a ser tomada na nossa vida, nesta tarde. E em 2 minutos eu encerro. Há uma decisão a ser tomada na nossa vida nesta tarde. E a decisão depende do seu coração, depende da sua mente, depende da leitura que você faz com o seu olhar do momento que você vive. Se andar com a mentalidade de alguém que viveu a destruição lá atrás, é o que tem feito você conviver com o seu choro e você quer continuar com isso, então continue. Mas se você quer viver uma renovação de Deus, rompe com essas cadeias, dá um salto, sai desse buraco. Sai dessa amargura. Sai desse marasmo existencial.
Olha com os olhos de quem vê e visualiza o futuro que Deus tem para você com fé, com esperança. Nós não somos escravos da mediocridade, nós nascemos para a excelência em Deus e nós vamos desfrutar disso para a glória dele. Deus tem promessa com a sua vida. Eu vou dizer isso por mais 2 vezes. Deus tem promessas com a sua vida. Deus tem promessas com a sua história. Deus tem promessas com a sua casa. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 23, fiel é o que prometeu. Ele é o que diz em Isaías 51, eu chamei Abraão, sendo ele sozinho. Olha que Deus. O mesmo Deus de Abraão é o nosso. Ele diz, eu chamei Abraão estando ele sozinho, o abençoei, o multipliquei, o fiz crescer, o espalhei. Ele pode fazer isso. Ele pode te fazer sair desse tempo de limitação para uma multiplicação absurdamente grande na sua vida. Mas depende do seu coração em dar a ele a resposta que ele quer que você dê. E hoje é o dia de uma boa resposta diante de Deus. Qual é a resposta que você vai dar? É a de quem está saindo do meio desses escombros e desses grilhões, ou de quem vai continuar afundado nessa lama da angústia? Sai disso porque Deus te chamou para uma vida nova. Sai disso porque Ele te deu um espírito novo. Sai disso porque Ele depositou sobre você a graça. Sai disso porque Ele te chama para andar em esperança com Ele, para a glória dEle. Entra no novo tempo de jejum com Ele. Faz diante dEle, conforme o seu coração e conforme a condição física sua. Seja ele um jejum parcial ou integral, ou total. Alguns falam, de fazer um jejum semelhante ao que Daniel fez. Ali é uma decisão, há um momento, há um contexto, há uma época. Mas o que eu estou dizendo a você é que, independente de ser um jejum parcial ou aquele jejum que você diz, eu estou sacrificando, sabe, isso aqui que eu gosto tanto e que eu vivo quase que numa dependência disso total todo dia, para exaltar a Deus. Não faça nada que não seja debaixo de orientação médica, debaixo de certezas que você tem, de que não vai lhe afetar, nem vai lhe fazer mal algum. Mas faça, seja ele parcial ou total, onde você abre mão. Para o judeu, eles começavam a contar a partir das 6 da noite de um dia e iam caminhando até o outro dia. A gente está no Ocidente e a gente tem mais um costume de começar a fazer isso a partir da meia-noite. E aí você vai fazendo aquilo que você sente que é uma necessidade de fazer. Mas o ponto de tudo isso aqui é que Deus não está nos chamando apenas para vivermos um cumprimento de um ritual religioso. Ele está nos chamando para viver uma nova estação. Então, acima de tudo, manifeste o seu amor para com Ele. Segundo, manifeste a sua gratidão para com Ele. E por mais que você tenha tido grandes destruições na vida, vê como Ele te fez sobreviver até aqui. Eu sempre digo isso e vou dizer, olha para 2020, veja como você sobreviveu e pergunte a você mesma se Deus não foi fiel com você até aqui.
Terceiro, manifesta para viver as promessas dele, a sinceridade do seu coração, e quando sentir que está titubeando, quando sentir que está cocheando em dois pensamentos, quando sentir que está oscilando quanto à sua fé, chega perto dele e diz para ele: me ajuda na minha incredulidade. Porque ele tem isso para a gente. No capítulo 8 de Zacarias, ele diz aí de uma forma tremenda essas palavras. A partir do verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão os povos e habitantes de muitas cidades para este lugar. Por quê? Porque eu vou receber o que vocês vão me oferecer de adoração e de culto. E ele diz no verso de número 19 que isso vai ser gozo e alegria. Agora ele diz, como resultado disso, eu trarei os povos para esta terra. Verso 21, e virão habitantes de uma cidade. Virão habitantes de uma cidade a outra. E dirão, vamos implorar o favor do Senhor ali. Ou seja, eles vão achar o endereço de quem Deus estará fazendo neste tempo uma referência para a fé dos demais. Ou seja, Deus está prometendo que vai levantá-los. Essa palavra vem para a sua vida. Ele está dizendo, eu vou te levantar, ou ele te levantará. E ele te levantará para ser uma influência para outros e entre outros. Mas ele não para aí. O Deus que promete, que vai transformar tudo em gozo e alegria. O Deus que promete que vai trazer corações que vão se espelhar e ter você como referência. Ele diz mais coisas aí, veja o verso de número 22. E virão muitos povos e fortes nações para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e implorar o favor de Deus. Haverá gente dizendo, eu quero, com outras palavras, ser abençoado como vocês são. Você será reconhecido e identificado como um homem e uma mulher abençoados por Deus. Mas por último, no verso 23, ele diz assim, ele vai mudar os dias e vai te levantar com honra. Olha o que ele disse para o povo daqueles dias, e ele está falando ao meu e ao seu coração nesta tarde. Nós vamos encerrar aqui. Ele diz, naqueles dias, acontecerá que 10 homens das nações de toda a língua, preste atenção nisso, porque esses números aqui são importantes. Ele diz, 10 homens das nações de toda a língua tomarão do manto de um judeu. Preste atenção nos números. Ele diz, 10 homens tomarão o manto de um. O que é que isso nos faz entender? É que a honra que está sobre esse um vale para 10. Entende quem está ligado, entende quem tem fé. Compreende quem tem fé. Guarda quem tem fé. Recebe quem tem fé. Porque o que Deus estava dizendo é que nessa nova estação ele iria potencializar a honra e abençoar a vida dos seus de uma forma tão grande que 10 homens iam brigar pelo manto de um judeu, de um crente. 10 homens pelo manto de um crente. E olha o que eles diriam. Olha aí. O texto diz assim. E eles dirão, deixa-nos ir contigo ou convosco, porque ouvimos que Deus está convosco. Aqui eu encerro e a gente ora agradecendo por essa tarde na presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor, eu estou te dizendo em nome de Jesus, eu estou profetizando, eu fiz essa caminhada toda com você dentro da palavra só para chegar nesse ponto. A honra de Deus na sua vida vale por 10.
É uma honra na dimensão de 10 homens, já imaginou? Gente brigando, ei, eu quero esse manto, me dê esse manto aqui, porque eu estou sabendo que Deus é na sua vida. Eu sei que tem muita gente que olha para você hoje de cima para baixo, mas tem muita gente que vai ter que mudar o olhar. Vai ter muita gente que vai ter que mudar o olhar. É nesses momentos que eu sei que nem todo mundo crê naquilo que nós pregamos. Mas eu sei que eu creio naquilo que eu prego. Por que eu digo que eu sei? Porque quase sempre, quando a gente prega que Deus é com o menor, que Deus é com o pequeno, e a gente só quer aliança e amizade com quem tem e pode muito, a gente está dizendo que a gente não crê nessas coisas. Né? De alguma forma, a gente está dizendo que a gente não crê. Porque tem os pequeninos de Deus, e Deus está falando aqui, é desses pequeninos. É gente que vem com uma história de 89 anos, 70 de cativeiro, 19 dedicados aqui ao templo, e claro que teria mais 2 ainda, porque com 21 anos é que o templo seria terminado. Mas que Deus olha para esse pessoal e diz assim, vocês não sabem a dimensão do que está preparado. Se você soubesse, você já estava dando glória a Deus mais alto aí. Eu estou profetizando nesta tarde. Eu estou profetizando nesta tarde. Deus vai te favorecer. Porque o que ele estava dizendo é esse tempo de favor. É uma honra tão grande que vai ter 10 brigando pela camisa. Dizendo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Por que? Ele diz, não está na camisa. Por que você quer tanto esse manto aqui? Não está no manto. Ele diz, eu sei. Eu quero é demonstrar que eu tenho a certeza que Deus é na tua vida. Porque eu estou sabendo que Deus anda contigo. Eu estou sabendo que onde você ora, Deus desce. Há muita gente que vai querer reconhecer depois que Deus honrar, vai ter dificuldade de chegar até perto de você. Não porque você vai mudar, é porque as circunstâncias colocarão você em um outro nível, em um outro patamar, em um outro estágio de vida. Eu estou dizendo para você, 10 homens brigarão pelo manto. Não sou eu. Zacarias disse, o que, Deus? Zacarias, avisa eles que vai ter 10 homens brigando pelo manto de um judeu. Deus, se tem 10 brigando por um pedaço de manto, por um pedaço de pano, é porque a bênção do Senhor sobre o tal é muito grande. Ele diz, é uma honra que vale por 10 pessoas. Eu não sei onde você começou e de que destruição você veio na sua vida. Eu estou profetizando e era para você já ter digitado um glória a Deus aí. Porque eu estou profetizando que nenhuma desonra que você viveu, nenhuma vergonha que você viveu, nenhum caos que você viveu, nenhum massacre que você viveu, nenhuma humilhação que você viveu, nenhuma perseguição que você viveu, há de se comparar ao nível alto que Deus vai te colocar. É Deus quem vai fazer, é Deus quem vai te favorecer, é Deus quem vai te abençoar, é Deus quem vai prosperar o teu caminho. Eu estou dizendo que o teu Deus honra aqueles que o temem, se apegue a esta palavra, porque Deus vai te erguer. Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar essa história. O que Ele tem ainda para a jornada da tua vida é muito maior. Eu ouvirei notícias do que Deus está fazendo, te projetando de uma dimensão aonde tu estás para algo maior.
Vai ter gente dizendo, o manto lá que está na mão dele vale por 10. O que está lá na mão dela vale por 10. Deus abriu, Deus potencializou a honra, Deus abriu os céus e ergueu na terra aquele e aquela que tinha promessas antigas da parte dele. Ah, se você cresce que Deus faz, você já estaria se alegrando demais nele hoje. Porque o Deus que você serve é um Deus que chega no meio dos escombros e diz, sai daí, eu vou te fazer brilhar. Recebe esta palavra, porque vem um tempo de frutos, vem um tempo de crescimento, vem um tempo de abundância, vem um tempo de uma colheita gloriosa e grandiosa. Deus te sustentará, Deus te abençoará, Deus te honrará, Deus te favorecerá. O céu vai desabar em glória sobre a sua vida. Deus tem idiomas. Eita, ele está me envolvendo nos idiomas dele aqui. Emeria da Calando, no modo vidivias. Abastienida nicando como banha. Ebremimia se adalia mi de quete, enimiando como bandia se enderia. Amadundo como badawadaria rasemi. Emeridiando como badarada house. Emimidioma da quinta idioma Emenia Abastianide come no comuma Wandi Kemia Ando comuma Wandi Adawasemia Fania Dagas. Deus está te tocando nesta tarde. Emimai Astinabiando comuma Wadarada house. Prepara o teu coração para a alegria que vem. Prepara o teu coração para as coisas que Deus vai liberar. Prepara o teu coração. 2026 vem com grandes surpresas e vitórias de Deus sobre a sua vida. Não vai ficar no meio dos escombros, não vai ficar com a mentalidade no que foi destruído, derrubaram muros. Deus tem uma nova construção, queimaram as portas, Deus tem novas portas, arrancaram valores, Deus tem novas coisas, Ele ainda é dono do ouro, é dono da prata, Ele ainda vai fazer a tua terra frutificar. Desconstruíram a terra, a cidade, a casa, o solo, a família. Deus vai te fazer sorrir de novo. Deus te fará sorrir de novo. Vamos orar.